Bom dia, nono ano. Meninos, hoje nós vamos aprender uma parte da geometria muito importante. Nós chamamos de trigonometria. O que é trigonometria trabalho? Eu coloquei um triângulo aqui, retângulo, para vocês poderem entender aonde vocês vão usar essas razões trigonométricas, que é o que a gente vai trabalhar. Esse triângulo retângulo que eu coloquei, observe que a gente tem um X aqui, 10 centímetros e um ângulo de 30 graus. Se eu for retirar os dados aqui, como hipotenusa, cateto, que a gente já aprendeu a fazer no Teorema de Pitágoras, eu sei que aqui, ó, vai ser a minha hipotenusa. E eu sei que aqui, ó, eu vou ter um cateto e aqui eu teria outro cateto. Só que vocês sabem que para aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente tem que ter a medida de um lado faltando e você tem que ter os outros dois. O que acontece aqui é que eu estou procurando um lado, mas eu também não tenho outro. Então, quando isso acontece, a gente recorre às razões trigonométricas. Então, onde você vai usar uma razão trigonométrica? Em um triângulo retângulo, importante isso, viu? Anotem essas falas assim, que às vezes eu não coloco na folha, mas é importante. Quando você vai usar então uma razão trigonométrica? Quando você tiver um triângulo retângulo e você estiver procurando a medida de um lado, mas você não tem a medida dos outros dois, você só tem de um. E para você usar a razão trigonométrica, além dessa informação que eu acabei de falar, você também tem que ter a informação de um ângulo interno além daquele ângulo de 90 graus. Então, você tem que ter dois lados faltando e você tem que ter pelo menos um ângulo além do de 90 graus interno do triângulo. Quem são essas razões trigonométricas que vai te ajudar a resolver uma situação dessa daqui? Seno, cosseno e a tangente. Deixa eu tentar fazer de um jeito que não dê sombra. E a tangente. O seno, gente, vai ser o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fernanda, o que é isso que você está falando? Cateto oposto, cateto adjacente? Eu só aprendi que é cateto, eu não sei o que é o oposto e o que é o adjacente. Quando eu falo oposto e adjacente, é referente ao ângulo que você tem além daquele de 90 graus. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele é o cateto que está de frente para ele, ó, como se eu traçasse uma linha reta imaginária. Então, esse X seria o cateto oposto. E esse ângulo de 30, ele é formado por dois lados, ó. Um deles é a hipotenusa e o outro que está aqui do lado, ó, é o seu cateto adjacente. Aí, gente, identificado então, seu cateto oposto, cateto adjacente, a sua hipotenusa, você consegue trabalhar com as razões trigonométricas. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente identificar como que eu trabalharia com essas razões trigonométricas. Eu vou te pedir, então, o seno de A. E o seno, gente, a gente representa por seno, assim, ó, tá? Ele vem como uma forma simplificada. Eu quero o seno de A. Se eu estou trabalhando com o A, então o cateto oposto ao A é o cateto de frente, ó, é o X. Então, cateto oposto, X, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é geral, né, gente? A hipotenusa aqui é o Z.
Pronto, ó, esse seria o valor do seno de A. Aí, se eu te pedir a tangente a gente representa por TG, tá? Eu quero a tangente de B. Quem é a tangente? Ó, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ela não mexe com a hipotenusa. Então, se eu estou te falando do B, você vai olhar em relação ao B. Então, o X ele não é cateto oposto do B, ele é cateto oposto do A. Quem é o cateto oposto do B? Olha, qual é o cateto que está de frente ao B? É o Y. Então, a tangente cateto oposto, Y, sobre o cateto adjacente. Se o cateto oposto é o Y e a hipotenusa é o Z, o cateto adjacente é o cateto aqui do lado, ó, sobre X. Pronto. Então, você consegue trabalhar com todas as suas fórmulas dentro do triângulo. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder calcular mesmo com números, né? Para vocês poderem entender melhor. Cálculo seno de A. Então, vamos montar. Seno de A é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Gente, é obrigatório ficar colocando essa fórmula? Claro que não. Quando você já gravar essa fórmula, você já vai direto, igual eu fiz aqui, ó, né? Mas até você decorar essa fórmula, e quando eu falo decorar, gente, não é que você vai decorar, não existe isso de ficar sentado assim na frente do caderno decorando fórmula. Só que a gente trabalha tanto com essas fórmulas que é uma coisa automática. Quando você percebe, você já decorou. Então, seno de A, cateto oposto, ó. Se o A tá aqui, o cateto oposto é o 4. Então, seno de A é igual a 4 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o 5, ó, é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, seno de A é igual a 4 quintos. Quanto que é 4 quintos? 4 dividido por 5 não dá, então 0,40 dividido por 5, 8. Então, seno de A é igual a 0,8. Prontinho. Aí, gente, eu coloquei aqui alguns exercícios. Eu coloquei o exercício número 2 da página 29 e coloquei um R1, que são aquelas atividades resolvidas da apostila. A atividade 29, ela é bem completa. Ela te dá um triângulo retângulo e te pede seno de A, cosseno de A, tangente de A, te pede tudo. Seno de B, tudo de cada um dos ângulos. Então, vamos começar pelos As. Então, ó, primeiro, vou fazer o seno de A. Aí eu já vou fazer direto, porque eu estou ditando a fórmula, como vocês estão em vídeo, vocês podem copiar, né? Então, seno de A. Seno de A é o cateto oposto, que quem é o cateto oposto do A? Ó, é o 2. Sobre a hipotenusa. Ah, Fernanda, eu não sei quanto que é a hipotenusa. Vou chamar de X. Se eu não sei quanto que é a hipotenusa, porque lembra que eu falei que para usar uma razão trigonométrica, você tem que estar faltando duas medidas e ter pelo menos a medida de um ângulo interno? Você não tem a medida do ângulo interno, ele chama A. Você não sabe se ele é 30, se ele é 40. Então, eu vou ter que descobrir a hipotenusa para eu achar qual o valor do seno de A. Para descobrir a hipotenusa, eu posso usar um teorema de Pitágoras. Eu vou fazer ele aqui no cantinho, ó. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 4. X ao quadrado é igual a 13. X é igual a raiz de 13. Então, seno de A, até colocar ele aqui, ó, vai ser cateto oposto ao A, que é o 2, sobre a hipotenusa, que é raiz de 13. Só que a gente não fica com raiz no denominador, então eu vou racionalizar de forma que o seno de A vai ficar 2 raiz de 13 sobre 13. Pronto, achei o seno de A. Agora vamos continuar. Cosseno de A. Cosseno também é cos, tá, gente? A gente também abrevia. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se o cateto oposto era o 2 e o raiz de 13 era a hipotenusa, então o cateto adjacente é o outro, ó, é o 3. Então, cosseno cateto adjacente 3 sobre a hipotenusa, raiz de 3. Mesma coisa, vou racionalizar. Então, cosseno de A é igual a 3 raiz de 13
sobre 13. Pronto. E agora, vou achar aqui a tangente de A. A tangente de A vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o 2. Sobre o cateto adjacente, 3. Aí, 2 dividido por 3, gente, vai dar uma dízima, mas você pode colocar aproximado. 0, 0,20 dividido por 3 vai dar 6, vezes 3, 18, vai sobrando 2, ó. Então, 6. Então, aproximadamente 0,66 reticências. Pode deixar assim. Agora, Agora vamos achar os B's, né? Que é o seno, cosseno e tangente de B. Aí vou vir pra cá agora. Seno de B. Gente, a gente não colocou circunflexo aqui, tá? Bom a gente colocar, a gente tá falando de ângulos, né? Então, seno de B. Quem é o seno de B? É o cateto oposto ao B, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é raiz de 13, vezes a raiz de 13 sobre raiz de 13, 3 raiz de 13 sobre 13. Pronto. Agora,